Shalom, amada igreja. Shalom. Eis que é chegada a vós o Evangelho do Reino. Aleluia. Pai amado e Pai celeste, nesse dia, Pai, pedimos a Ti que venha nos encher com Teu conhecimento, com a Tua presença. Pai, que o Teu Santo Espírito venha fluir dentro de cada um de nós. Venha falar no mais profundo do nosso ser. Venha, Pai, abrir os nossos olhos espirituais, ouvidos espirituais, para que possamos ouvir e ver tudo aquilo que Tu, ó grandioso, tem para nos falar no dia de hoje. Aleluia. Pai, graças a Ti estamos de pé, meu Pai. Graças a Ti podemos andar, ouvir, falar, caminhar, tocar, sentir. Graças a Ti, meu Pai, podemos respirar, podemos caminhar na terra dos viventes. Graças a Ti, ó Pai, podemos Te exaltar enquanto há um sopro de vida no nosso ser. Graças a Ti, Pai, podemos apreciar as coisas maravilhosas que Tu fizeste para o nosso prazer. Graças a Ti, meu Pai, podemos ouvir o canto dos pássaros, o falar das pessoas, o choro de um bebê, todo som emitido por toda criatura criada por Ti, meu grandioso. Graças a Ti, meu Pai, podemos sentir a brisa que sopra e toca a nossa pele com suavidade. Graças a Ti, meu Pai, podemos sentir o calor do sol em nossa morada, que é o nosso corpo. Graças a Ti, meu Pai, podemos abraçar, beijar os nossos entes queridos. Graças a Ti, meu Pai, podemos caminhar por onde quer que queremos, porque nos destes duas pernas para caminhar. Graças a Ti, meu Pai, podemos falar da Tua palavra, falar do amor, bem dizer, aconselhar, porque nos deste o dom da fala. Graças a Ti, meu Pai, podemos ver o que é certo e o que é errado e escolher qual decisão tomar. Graças a Ti, meu Pai, podemos ouvir as heresias e as bem-aventuranças que são ditas, escolher qual o certo e qual a devemos seguir. Graças a Ti, meu Pai, estamos de pé para poder mais um dia glorificar e exaltar a Ti, meu Pai, por nos dar esse dom de estarmos vivos, esse milagre de podermos estarmos vivos, de poder respirar, de sentir em nosso peito o coração saltitar, tanto de alegria quanto de tristeza, porque Tu nos deste uma máquina geradora de sangue que nos dá a vida. Graças a Ti, meu Pai, podemos respirar naturalmente sem aparelhos, porque nos deste um pulmão para nos encher com o sopro da vida que Tu lançaste pelo planeta. Graças a Ti, meu Pai, podemos sorrir, nos alegrar na Tua presença, porque Tu é grandioso demais, porque tudo que nos deste nos faz feliz. Graças Te damos, Pai, por tudo que fizeste por nós. E desde já, Pai, Te agradecemos por mais esse dia. Pedimos a Ti, ó Pai, que nos conduza pelo caminho da verdade, da luz, da justiça e do amor, para que possamos sempre caminhar e fazer a Tua vontade, Pai. Pai, que a partir de agora pedimos a Ti, meu Pai, que não seja mais um homem a falar para nos ensinar, mas que seja Tu, através do homem, ensinando a Tua igreja. E a Tua igreja somos nós.
receber de Ti a palavra da vida, que nos aconselhe a caminhar pelos caminhos certos, não os caminhos tortuosos, mas que possamos caminhar pelo caminho da luz, porque Tu, ó Pai, o fizeste para nós. Graças, Pai, Te damos por mais este dia. E que a partir de agora não seja mais o homem falar, mas Tu através do homem, ensinando as Tuas veredas, o Teu caminho e a Tua justiça. Que seja assim hoje, amanhã e para toda a eternidade. Que assim seja, graças ao bom Pai. Amém. Abra a tua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 35. Jeremias, capítulo 35. Você que está do outro lado, pegue sua Bíblia e nos acompanhe. Algumas pessoas têm me falado que ela lê e não bate com o que está na Bíblia dela. Há muitos e muitos anos eles vêm simplificando a palavra. Vêm transformando a palavra numa forma de que as pessoas desprovidas de conhecimentos possa, com alegria também, conhecer esta palavra maravilhosa. E por isso eles vêm simplificando, colocando a palavra para os dias atuais, para que aqueles que não têm muito conhecimento, ou até mesmo para os jovens, as crianças, poderem compreender de maneira simples e fácil. E muitas vezes a palavra, ela tem um significado diferente da nossa. Mas o contexto em geral é o mesmo. Porque desde o princípio, eles vêm tentando simplificar para que todos possam entender a palavra. Mas o resumo de toda a Bíblia só é uma única coisa: amor, misericórdia e compaixão. E a palavra de hoje está no livro de Jeremias, capítulo 35. O primeiro versículo nos diz assim: a palavra que do Altíssimo veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Redentor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinas, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Redentor, à câmara dos filhos de Ramã, filho de Gedalias, homem de Deus, que estava junto à câmara dos príncipes, que ficava sobre a câmara de Naazéias, filho de Zalum, guarda do vestíbulo. E pôs diante dos filhos da casa de Recabita taça cheia de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Jeremias executou aquilo que o pai mandou. Reuniu um povo, uma família, e levou para a casa de Al, do Pai Celestial, e disse: olha, tome vinho conosco. O que aprendemos com isso? Com esses ensinamentos? O que você tem aprendido com o que eu falo aqui? O que nós aprendemos com a palavra do Criador? O que nós aprendemos com os ensinamentos de Cristo? Muitos crentes vão dizer: eu aprendi muito e sou conhecedor da palavra. Dentro desse contexto, eu posso provar a você que não tem nenhum crente fiel a Cristo. Não tem um cristão fiel a Cristo. Não tem uma igreja que pode dizer: eu sou fiel a Cristo.
E você vai dizer, a minha não é. E nem você é fiel a Cristo. Porque a palavra continua a nos dizer, versículo 6, de Jeremias 35. Porém eles disseram, não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, dizendo, nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Também não edificareis casa, nem semeareis semente, nem plantareis vinha, nem as possuireis, mas habitareis em tenda todos os dias da sua vida, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, em que vós andais peregrinando. Aqui, o homem disse, não vou beber vinho. Ah, mas foi Deus que mandou, mas não vou beber. Não vou beber. Porque o meu pai disse para não tomar. Meu pai disse para não tomar vinho, não possuir dinheiro nenhum, não possuir herdança nenhuma, viver peregrinando, quer dizer, na pobreza, ou sob a face da terra. Meu pai disse, meu pai falou, e a ele obedeço. Nos dias de hoje, que filho que ouve e obedece o pai? Nos dias de hoje, quem obedece os anciões? Ninguém. Todos que nascem acham que têm mais conhecimento do que o idoso que já viveu, passou por experiência, por dificuldade, pelas enfermidades, pelas guerras. E o jovem acha que conhece mais do que o velho. Sem ter experiência, está ainda cheirando a leite, nunca passou pelas dificuldades que aquele ancião passou para chegar até onde chegou. E não obedece, acha que ele está falando demais, conversa demais, acha que é um ignorante, que não tem estudo. Aqui, aqueles que o mundo acha que não vale nada perante o Pai, o Pai escolheu como exemplo para mostrar para a humanidade. Aqueles que não tinham tanto assim intimidade com o Pai, como podemos dizer no dia de hoje, aqueles que nós, a igreja, dizemos que está no mundo e que não presta, que vai para o inferno. Não é assim que o crente diz? Que aqueles que não estão dentro de um templo vão para o inferno, mas que estão dentro do templo estão salvos. Mas a palavra nos diz o contrário disso. A palavra diz que aqueles que estão lá fora obedecem mais a Deus do que nós que estamos dentro de um templo. Aqueles homens obedeceram o ensinamento do Pai. Você não vai beber, não vai possuir herança nenhuma, vai viver na pobreza. Preste atenção nisso. O Pai ordenou que os seus filhos, seus netos e bisnetos vivessem na pobreza, e eles aceitaram isso como uma ordem. Ah, na pobreza eles vivem em tenda. Em tenda é pobreza. Porque não tem terra fixa, não tem terreno próprio. Eles vivem como cigano, de um lado para o outro. E o pai sentiu orgulho nisso, na obediência daquele povo contra o seu pai. A obediência deles, obedecerem ao pai. E continua a nos dizer, versículo 8, de Jeremias 35. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não beberemos vinho em todos os nossos dias de vida, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem nossos netos e netas. Nem edificaremos casa para nossa habitação, nem teremos vinha nem campo, nem semente, mas habitaremos em tenda, e assim obedecemos e fazemos conforme tudo quanto nos ordenou Jonadab, nosso pai.
viveremos como os ensinamentos do ancião. Hoje em dia se chama de velho, de pé na cova. Não é isso que o jovem fala? Que é um pé na cova, já está na porta da morte. Eles obedeciam aos anciões, os velhos, por causa da sabedoria, da experiência, do tempo de vida. Hoje o ser humano vive, alguns vivem até 110 anos. Você sabe o que é viver 110 anos? É ter passado por guerras, por tribulações, por enfermidade, por doenças, e venceu todas elas pelo conhecimento, a sabedoria que recebeu. Mas o jovem hoje acha que esse que passou por esses anos todo não tem conhecimento nenhum, porque eles são mais sábios do que eles. E é isso que o Pai está falando. Obedecei os anciões para que vivais por muitos e muitos anos na terra. Porque a sabedoria deles é o que eles passaram pelas enfermidades, pelas guerras, por todas as pestilências, e viveu e venceu essa batalha. Mas os jovens querem ouvir. Aqueles jovens ouviram seus pais. Não colocaremos vinho na boca. Ah, mas foi Deus que mandou, mas não vou beber. Mas Deus está falando que você pode, mas não vou beber, não vou obedecer. Aí os crentes vão dizer que é absurdo, eles não obedeceram, mas Deus agradou deles. Não agrada de você muitas vezes. Você que bate no peito e fala que está dentro de uma igreja e que você está salvo. Olha as pudriqueiras que você faz quando você sai de dentro de um templo religioso. Olha quando você vê alguém debaixo de marquise, você fala endemoniado. Quando alguém bate a tua porta e pede esmola, o que você fala com ele? Eu sou crente, não vou ajudar você não, porque você não está na igreja, vai buscar Deus para você ter o que comer. Não é isso que você diz? E muitas vezes nem crente você é um católico que age da mesma forma. Independente da sua fé, você age do mesmo jeito, desprezando aqueles que estão necessitados. A palavra do Pai diz que nós temos que alimentar as viúvas e os órfãos. E nós temos que fazer o bem sem olhar quem. O crente tem mania de olhar. Se você é um católico, ele não te ajuda. Se você é um espírita, vira a cara para você. Se você é um macumbeiro, muito menos. E eles vêm com uma frase que Cristo dizia naquela época, quando aquela mulher veio pedir milagre para ele, para curar a filha. E Cristo disse, eu não vou tirar o pão dos filhos para dar para cachorro. É isso que os crentes usam, acha que está seguindo o contexto bíblico, quando diz para o pobre, para o bêbado, para o drogado, eu não vou te dar porque eu não vou tirar da minha mesa que o Pai me deu e vou dar para um endemoniado. Mas ninguém segue a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz, ajudar sem olhar quem. E todos acham que vão para o céu. Céu. Para ir para o céu você tem que ser perfeito. E a perfeição não está no homem, a perfeição está em Cristo. E a palavra continua a nos dizer, versículo 11, sucedeu, porém, que, subindo Nabucodonosor, rei da Babilônia, a essa terra, dizemos, vinde e vamos a Jerusalém por causa do exército dos caldeus, e por causa dos exércitos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Redentor a Jeremias, dizendo, assim diz o Redentor, vosso Pai, o Pai de Israel, vai e diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, porventura, aos moradores de Jerusalém, porventura nunca aceitareis instruções para ouvirdes as minhas palavras, diz o Redentor. As palavras de Jonadab, filho de Racabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até esse dia, antes obedeceram o mandamento do seu pai. A mim, porém, ninguém obedece. Ninguém obedece. E eu vos tenho falado, madrugando e falando, não queres me ouvir.
O pai diz, eu falo para você e você não me ouve. A palavra do Criador diz, não junteis tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem, o inimigo vem migrar. Mas ajunteis tesouro no céu. Você entra dentro de um templo religioso e o pastor diz assim, junteis tesouro como fazenda para mostrar que você é filho de Deus. Aqui o exemplo que o pai está nos dando, olha, ele segue a palavra do pai do ancião, mas vocês não seguem a minha. Eu falo para vocês, tenham misericórdia, amai uns aos outros, como eu vos amo. E vós não praticais o amor. Vós não praticais a misericórdia. Vós escolheste a quem ajudais. Vós nunca ouviste a minha palavra, nunca praticaste os meus ensinamentos. O pai está falando com amargura no coração, porque o homem ouve o homem. Aqueles que estão dentro de um templo religioso ouvem o pastor, mas não ouvem Cristo. O pastor diz, pula, o povo pula, canta, o povo canta, o pastor diz, faz sacrifício, o povo faz sacrifício. E o pai diz, o sacrifício perfeito já foi feito, seja anulado todos os demais. Porque na cruz foi o único sacrifício perfeito feito para a humanidade. E o pai continua dizendo, e vós continua a praticar sacrifício perpetuamente. Sacrifício contínuo, vós fazeis todos os dias. Eu não desejo isso de vós. O pai diz para você, eu não preciso do seu dinheiro, eu preciso da tua misericórdia. Eu não preciso do teu dinheiro, eu quero a tua alma. Que ela volte para mim, para viver comigo aqui no paraíso. Você chama alguém para vir para um templo, para ouvir a palavra, a pessoa despreza. Você chama alguém para vir ter comunhão com o Pai dentro de um templo, junto com os irmãos, para cear junto com os irmãos. Não estou falando da Santa Ceia, não, estou falando de ceiar. Ceiar é comer, depois que acaba o culto, você receber um pão, um café, um leite, um biscoito, e ceiar com os irmãos ali juntos. Você não vem. A sua desculpa é, hoje está fazendo frio, eu preferi ficar em casa, está fazendo calor, eu não pude ir, está fazendo calor, estou muito cansado. Estou cansado, trabalhei demais, está chovendo. Ontem aqui na nossa cidade caiu um temporal. Chuva forte demais. Mas no centro da cidade teve um festão. Estava lotado. Se você chama alguém para a igreja, para um templo, a pessoa se cai um chuvisco. Se o céu começa a ter nuvem, a pessoa fala, não vou não, que vai chover. Se a pessoa tiver uma dor de dente, não vim na igreja não, que eu estava com dor de dente ontem. Mas se você sair e ir para o centro da cidade, você vai ver lá gente aleijado, cego, surdo, crianças, bebê, tudo para farra. Mas para a igreja a pessoa fala, não saí com meu filho, meu recém-nascido, você sabe, né, pastor, está ventando. Mas saíram para farra e continuam saindo. Mas a gente não tem direito de divertir? Tem. Há tempo para tudo. Há tempo para se divertir, há tempo para se adoecer, há tempo para ser curado, há tempo para chorar, para sorrir, e há tempo para você com o Pai. Mas quem garante que a pessoa que estava na farra não estava com o Pai? Quem garante? Eu não posso dizer que não estava. Eu não posso dizer que eles não estavam lá em cima festejando alegre com o Pai. Quem pode dizer isso é só o Pai.
Eu não posso julgar que eles estavam lá. Isso foi um exemplo para dizer para você que quando é para Deus, acham dificuldade em tudo. O culto é muito cedo, eu não vou levantar cedo para ir para o culto. É muito tarde, amanhã eu tenho que levantar cedo para ir trabalhar. Aqui para o Criador há sempre uma desculpa. Ninguém quer servir ao Pai. Ninguém quer ouvir a palavra de Deus. Veja o que o Pai disse. Vocês ouvem o pastor? Ouvem obreiros? Ouve padre? Ouve todo mundo. Só não ouve a mim. E eu tenho falado convosco. De manhã, de tarde, à noite e de madrugada. E qual que é a palavra do Pai? Amor e misericórdia. Qual que é a palavra do Pai? É quando alguém te pedir esmola, você ajudar. Mas o crente ajuda? Eu estou falando de crente, porque todo mundo diz que é cristão, mas são crentes. Todos são crentes. E a palavra nos ensina que crente até Satanás é. E Satanás é muito mais crente do que muito crente por aí. Sabe por quê? Porque Satanás viveu com o Pai. Conhece o poder do Pai. Sabe quando o Pai pesa a mão, destrói. E o crente acha que o Pai não vai fazer porque ele pede perdão e o Pai abençoa. Pastor, mas está escrito que o Pai perdoa 70 vezes 7. Então a Bíblia é mentirosa. A Bíblia fala mentira. Essa palavra aqui eu tenho que jogar fora e parar de acreditar nela. Não é? Porque se o Pai perdoa 70 vezes 7, o perdão do Pai é infinito. Então tem alguma coisa errada na minha Bíblia. Porque ele disse que falou com Adão. Ensinou Adão. Adão passou para os seus filhos. E foi passando de geração em geração. Quando chega em Noé, o pai se cansou. E olhou para a terra e viu a pudriqueira que já estava. O pai não tem perdão infinito? E o pai disse, vou destruir a criatura que eu fiz, porque eles não prestam. Eles foram contaminados com o mal. E o pai disse, vou lavar a terra de todo o mal. Esse foi o primeiro batismo. O primeiro batismo, a água do dilúvio. E matou toda criatura perversa. E aí veio Noé. Um homem íntegro perante os olhos do Pai. E Noé tinha seus filhos eram casados, e no meio dessa multidão toda, do mundo todo, foram salvos 8 pessoas. E os animais que ali estavam. Um casal de cada. E os outros animais estavam pecando? Estavam, porque também morreram. E aí, acabaram as águas do dilúvio. Noé, um cachaceiro, que é assim que a gente tem que falar, bebeu, ficou nu, e depois condenou o neto, lançou maldição no mundo de novo. Um mundo que já estava livre da maldição. Sabe o que é isso? No princípio era o verbo. O verbo é a palavra. O verbo estava com Deus. A palavra estava com Deus. O que quer dizer isso? Ninguém entende essa fala. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. No princípio era a palavra e a palavra
estava com Deus. A palavra quer dizer o poder. Porque aquilo que você fala, você faz trazer existência. Aquilo que você profere com a sua boca, você faz existir, mesmo que não existe. E o verbo estava com Deus, mas o verbo, a palavra, o poder, era Deus. E a palavra se fez carne, quer dizer, se tornou carne para ensinarmos como devemos usar a palavra, o poder. E aqueles que conheciam a palavra, entre aspas, que eram os pastores, não reconheceu a palavra, porque ela era a luz e eles são trevas. E pegou a luz e crucificou a luz. O que tem a ver isso com Noé? Noé conhecia o poder da palavra e proferiu a palavra lançando maldição no mundo. E aí o mundo foi poluído novamente com maldição. Não é? Mas aí o verbo, que era a palavra, se fez carne e habitou no nosso meio, nos ensinou que a palavra tem poder. E os perversos, os incautos, os que se acham sábios, conhecedores da palavra, enganam os membros da igreja, usando o poder da palavra para surrupiar, roubar, subtrair o salário das pessoas. E porque a palavra tem poder, eles aterrorizam com a palavra que tem poder. Eu recebo aí nas redes sociais mensagem assim: se você verdadeiramente ama Cristo, você vai compartilhar isso para 20, 30, 40, 50 pessoas. Porque está escrito: aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele perante o meu Pai. São pessoas incautas, ignorantes, que não sabem o significado disso, desta palavra de Cristo. As pessoas que fazem corrente são pessoas pobres de espírito, pobres de conhecimento, pobres de sabedoria divina. Quando Cristo diz: aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele, é se envergonhar da palavra, é se envergonhar do conhecimento, é se envergonhar da verdade. Porque quando você chega para alguém e você fala que você é cristão, que você é evangélico, a pessoa fala: e você é crente? Você olha para o semblante do crente e ele cai, porque ele fala: nossa, perdi um amigo. Você já se envergonhou de Cristo. Eu saio na rua e a pessoa fala comigo assim: nossa, você fala igual crente. Eu falo: não, eu não sou crente, eu sou cristão, sou seguidor de Cristo. Eu sinto orgulho de saber que eu sou co-herdeiro da herança de Cristo, co-herdeiro de ir para o paraíso. Eu sinto orgulho de quando alguém fala de algo da Bíblia que ele não conhece e eu posso ensinar para ela a verdadeira palavra. Eu estava no leito de um hospital à beira da morte. E do meu lado estava um homem que também estava à beira da morte. A minha esposa chegou, foi me visitar e deixou a Bíblia. O homem virou para mim e disse: você é crente? Vou pedir para me mudar porque eu tenho nojo de crente. Eu falei: parabéns, eu também tenho nojo de crente. Ele foi e virou para mim e disse: mas o senhor não é crente? Eu falei: não, sou cristão. Ele: qual é a diferença? Eu falei: crente bate no peito dizendo que serve a Deus, mas serve a Baal, serve a Satanás, serve o diabo. O cristão serve a Cristo, ama todos, sem preconceito, sem racismo. E por
que o senhor tem nojo de crente? Ele disse, porque minha irmã é uma. Ela disse que eu vou para o inferno porque eu bebo e fumo. Então eu quero ouvir o que o senhor me diz. E eu falei para ele. Sabe o que eu falei para ele? Você não vai para o inferno porque bebe e fuma. Apesar do teu corpo ser o templo do Espírito Santo, você não vai para o inferno porque bebe e fuma. Você está fazendo mal para você mesmo. Agora, você vai para o inferno, sabe como? Quando você guarda mágoa no seu coração. Você está guardando mágoa da tua irmã que diz que você vai para o inferno. Agora você vai para o inferno porque ela colocou isso no teu coração e ela vai junto com você. Porque a palavra nos ensina que ai daquele que faz tropeçar o menor da casa do meu pai. Aquele homem começou a chorar. Aquele homem começou a ouvir e pediu para falar mais e mais e mais. E eu não sabia porque eu estava no leito de morte. Porque os médicos não acharam enfermidade nenhuma em mim. E aquele homem ouviu. 7 dias eu fiquei internado do lado daquele homem. 7 dias ele ouvindo a palavra todo santo dia. Todo santo dia. Eu pregando para ele. Eu enfermo no hospital e ele do meu lado. E eu falando para ele do amor de Cristo. Aquele homem virou para mim e disse, onde é a tua igreja? Eu falei, eu não tenho igreja. Eu sou a igreja. Você tem que ser igreja. Ele falou, onde é o templo do qual o senhor é pastor? Eu falei, não procure templo, procure Cristo. Qualquer templo que você for vai falar do amor de Cristo. Ele disse, mas os templos falam de bebida, falam disso, daquilo. Não olha para essas coisas, olha para Cristo. Não olha para defeito de igreja, olhe para Cristo. Se alimente da palavra, do pão da vida, que é Cristo. Aquele homem chorou. E ao sair, ele me disse, olha, depois que eu sair daqui, eu vou entrar na primeira igreja e vou pedir para ser batizado. Sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? É a verdade sendo pregada. Não foi pregada campanha da prosperidade. Não foi pregado sacrifício. Foi pregado amor. O crente gosta muito de julgar. Gosta muito de contar defeito dos outros e falar que os outros vão para o inferno. Mas o que Cristo ensinou para os 12 apóstolos? O quê? Ide e anunciai o evangelho do reino, o evangelho do amor e da graça. Essas foram a palavra dele. O que é o evangelho do amor e da graça? É amar a todos, independente do que a pessoa seja. Se é uma prostituta, se é um gay, você tem que amar. Ah, mas o pecado da pessoa, eu não posso amar o pecado. Deus não te chamou para ser juiz. Deus chamou você para ser juiz. Ele chamou para você pregar boa nova. Se o pai quiser salvar um gay, ele vai salvar o gay sendo gay. Não foi na cruz que ele salvou um ladrão sendo ladrão? Para de querer julgar e querer achar que você é Deus e conhece o coração das pessoas. Para de querer apontar defeito dos outros e achar que você é perfeito. Até para isso tem na Bíblia. Cristo virou para o homem e disse, olha, você quer tirar a trave, um poste que está no olho do teu irmão. Um cisquinho que está no olho dele, mas no seu tem o quê? Tem um mundo de defeito. O olho do teu irmão é bom, mas o seu é mau. Sabe por que o mundo está esse caos que está?
Não é por causa das pessoas do mundo, não. É por causa dos crentes. O mundo está cheio de pecado, não é por causa do pecado que está no mundo, não. É por causa do pecado do crente, que julga. Que julga o outro. A partir do momento que o crente começar a praticar o amor e a misericórdia, tudo que está lá fora vai acabar. Aquele homem me abraçou e disse: eu vou sair daqui e vou me batizar. Porque eu conheci o verdadeiro evangelho. Eu nunca mais vi esse homem. Mas será que esse homem que estava ali era um homem ou era um anjo me testando para ver o que eu ia falar? Eu estava num leito de morte. Minha pressão estava 22. Meu coração batia acelerado e os médicos não acharam nada. Mas eu estava lá para falar para esse homem se converter e perdoar a irmã. O evangelho do reino é o evangelho da graça. O evangelho da graça é que traz a salvação. O evangelho da graça é aquele que você sabe perdoar. As pessoas me ofendem. Na hora meu coração entristece, eu tenho vontade de chorar, de matar a pessoa. Mas eu não faço isso. Sabe por quê? Porque eu conheço o Deus que eu tenho, que eu sigo. Eu conheço o Pai Celestial, o grande Al, o Deus de Israel. E eu de raiva virei, eu conheço Ele, o poder dEle, o que Ele faz na minha vida. E aí no mesmo instante eu me limpo, me purifico desse mal que pode me contaminar. A pessoa me ofende, eu tenho vontade de meter a mão na cara dela, mas eu não faço, porque eu sei o Pai que eu sigo. E eu me encho de amor novamente. Os crentes falam assim: eu estou passando por luta, porque eu estou desempregado, não tenho comida em casa, não tenho gás em casa. Isso não é luta não, irmão. Isso não é luta não. Passar por luta é alguém bater na tua face e você abraçar e falar: eu te amo. Passar por luta, irmão, crente verdadeiro que diz que é crente, passar por luta é você estar pregando o evangelho e levar uma pedrada na cabeça, alguém chegar e te dar um murro na face. Passar por luta é você estar falando da palavra de Deus, pegar você e julgar você numa prisão porque você está falando a verdade. Passar por luta para o deserto, irmão, é você estar pregando a palavra e julgar você num cadeirão de óleo fervente. Passar por luta, irmão, crente verdadeiro que passa por luta, irmão, é quando você está pregando a verdade, joga você na fornalha ardente, irmão. É isso que é passar por luta. Não ter pão dentro de casa, comida, não ter conta, dinheiro para pagar as contas, não é passar por luta, não. Isso não é luta, não, irmão. Que no início das coisas não tinha para pagar luz, não tinha para pagar a conta do celular, não tinha internet. Isso não é luta, não, isso é luxo. Passar por luta, irmão, é você estar falando da palavra de Deus e as pessoas te criticar, de chamar de besta, de falar que você acredita em conta carochinha, e você virar para esse irmão e dizer: eu te amo. Passar por luta é a pessoa pegar sua filha e estrupar e você amar o estrupador. Isso que é luta. Sabe qual que é a luta do deserto? É você saber perdoar quem te fere. Porque é fácil perdoar alguém que te fere? Não é não. Isso que é luta. Você tem que lutar com você mesmo, para não matar a pessoa. Isso que é luta. Isso que é o deserto que a Bíblia fala. Você não tem o que comer dentro de casa, não é luta não. Passa por essas lutas que eu anunciei aqui, para você ver se na sua casa vai faltar comida. Aprenda a ter misericórdia e amor, para você ver se vai faltar alguma coisa na tua casa. Passa a compreender a dor do outro,
Se você vai ver se vai lhe faltar algo. O Pai tira alimento para você, dinheiro para você até do inferno. Manda Satanás ir lá te dar. Para com esse chororô, com esse mimimi de falar, estou passando por um deserto porque estou desempregado. Você está passando é pelo fogo, para ser laminado e ser purificado, não é deserto não. Não é deserto não. Passar por luta é você receber escarro na cara e você limpar e abraçar a pessoa que escarrou em você. Isso é luta. Isso é que é luta. Passar por luta é alguém te enfiar a faca e você virar e falar, eu te amo. Que o Pai te perdoa pelo aquilo que você fez. Passar por luta é você ir para o madeiro, ser de pendurado, crucificado e o povo te desprezar. Isso que é luta. E no madeiro, crucificado, você virá para o Pai dizer, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Você acha que você está passando por deserto, né? Você que é crente acha que está passando por deserto, né? Estou passando, não tenho o que comer em casa. Mas você tirou o dinheiro da sua casa e deu para o pastor comprar gado, não deu? Você deu para o pastor comprar carro, não deu? Para o pastor ter mansão, não deu? Pois é. Porque você não ouve a Cristo. O que o Pai falou? Ninguém me ouve. Ninguém dá ouvido ao que eu falo. Ninguém dá ouvido ao que eu falo. Ninguém presta atenção. Ninguém quer ouvir a Deus. Ninguém quer ouvir a palavra que edifica. As pessoas querem ouvir malabarismo dentro da igreja. As pessoas querem ouvir truques. Quer ver truques no altar? Cura milagrosa, que é tudo mentira, é tudo comprado. Aí fala, não, mas Deus não cura. Cura. O demônio é expulso com flecha invisível? O demônio é expulso com tiro? Com drible de futebol no altar? O demônio é expulso assim? Novamente eu falo, a minha Bíblia é mentirosa, porque a palavra que Cristo falou, esta casta de demônios se retira com jejum e oração. Não é com flecha, não. Não é com bola ungida, não, com lencinho ungido, não. Está faltando conhecimento. Está faltando amor, obediência. As pessoas não querem mais obedecer a ninguém. Todo mundo acha que é dono da verdade, que é conhecedor de tudo e não quer obedecer ninguém, não quer ouvir. Mesmo você falando pro bem dela, ela quer que você se dane, que não quer ouvir você. É isso que você tem que entender. É isso que você tem que compreender. Para você ser abençoado, você tem que ouvir a Deus. Você ouve a Deus? Você que é crente aí do outro lado que está me vendo agora, você ouve a Deus? Começa a colocar sua vida, entra para o seu quarto e reflete. O que você anda fazendo no mundo como crente? Não é julgando? Não é apontando o defeito dos outros? Pois é. Cristo deu um exemplo. Para você ser a fonte da água viva, quer dizer, a fonte que dá vida ao outro, para o outro se converter, da mesma fonte, não pode sair bênção e maldição. Entendeu? Da tua boca não pode sair palavras que amaldiçoam e que abençoam. Da tua boca tem que sair palavras que edificam. A pessoa não quer receber edificação, isso é problema dela, ela vai pagar o preço. E o preço é bem alto.
O preço é bem alto. Está cheio de profeta garrincha na internet, que roga praga. Está cheio de pastor rogando praga nos outros. A palavra nos ensina a levar o evangelho do reino, da paz e da misericórdia. A palavra nos ensina que o evangelho do reino é o evangelho da graça. Se tu souberes o que for graça, você entenderia por que nós temos que pregar a graça. A graça é bênção não merecida. Sabe o que quer dizer isso? Nem você merece ser salvo. É a graça do Pai, a vontade do Pai que te salva. Então você não pode falar que o outro não vai para o céu. Não é a igreja que salva ninguém não, você pode estar lá fora no mundo. Igreja só é um lugar onde você encontra com os irmãos e conversa. Você não tem que estar dentro de um templo religioso. O mundo lá fora não se reúne nos barzinhos, nos clubes, para festejar com alegria. O templo religioso é para você festejar com o irmão a palavra do Pai. Não te salva estar dentro de um templo, não. Aprende isso. Esta é a palavra por dia. Amor, misericórdia e graça. Se você tem essas três, você pode saber e ter convicção que você já está no céu. Você que não é inscrito no meu canal, se inscreva. Você que ainda não compartilhou, compartilhe. Você que ainda não fez nenhum comentário no nosso canal, faça. Isso não vai lhe custar nada, você comentar no canal, compartilhar, deixar seu like. Muitas vezes você ouve a palavra e não deixa nenhum like. Você já conhece o meu canal, você está ouvindo ele. Antes de ouvir a palavra, já deixa o like lá, você sabe o que eu falo. É só para interagir, para que o canal cresça, para que o canal tenha visualização. É isso que é anunciar o Evangelho da Graça. É você ajudar o canal a crescer para ir para mais longe. Ser aberto. Um plano espiritual maior no mundo, anunciando a verdadeira palavra. Ou será que você é crente? Um crente egoísta, que quer ouvir só você e que o resto do mundo se dane? Pense nisso. Eu agradeço a você e oro ao Pai por todos vocês que são inscritos no meu canal. Eu oro ao Pai por todos vocês que assistem o meu canal. Mesmo não sendo inscrito, mas que está ali, assistindo. Eu agradeço ao Pai por ter a tua companhia toda vez que eu abro o canal e posto um vídeo. Que o Pai lhe dê muitos e muitos anos de vida. Que o Pai lhe abra os olhos e os ouvidos para poder ouvir mais e ver mais a bem-aventurança, a graça da palavra do Pai. Que a Shalom do Eterno resplandeça sobre a sua vida, hoje, amanhã e para todo sempre. Que assim seja, graças ao grande Al, o nosso Pai Celestial, e hoje Rei, Vale Rei. Amém?